Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 1. Deus ama com generosidade. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção mais uma vez, para, ao abrirmos a Tua palavra, o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para entendermos o Teu amor, o Teu carinho para conosco, o plano da salvação. Abre a nossa mente, unge-nos com o Teu Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus ama com generosidade. O verso áureo: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira desviou-se deles. Oséias 14:4. Ainda que Pedro tivesse negado Jesus 3 vezes, como havia sido predito pelo próprio Jesus, essas negações não foram o fim da história da vida de Pedro. Após a ressurreição de Jesus, Jesus perguntou para Pedro: você me ama, Pedro, mais do que estes? E Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: apacente os meus cordeiros. Então perguntou novamente: Pedro, você me ama? E o discípulo respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Cristo disse: pastorei as minhas ovelhas. E novamente, pela 3ª vez, Jesus perguntou: você me ama, Pedro? E Pedro ficou triste porque Jesus tinha perguntado pela 3ª vez: você me ama? Então respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: apacente as minhas ovelhas. Assim como Pedro negou a Jesus 3 vezes, ele também foi restaurado 3 vezes através da pergunta crucial feita por Jesus: você me ama? Não importa quais sejam as nossas circunstâncias, que podem ser bem diferentes das circunstâncias de Pedro. O princípio que Jesus está ensinando aqui é o mesmo para ele e para nós. A pergunta que Jesus fez para Pedro é de fato a questão fundamental que Deus nos apresenta aqui, e agora essa pergunta está sendo feita para mim e para você. Você me ama? Tudo depende de como vamos responder a essa pergunta. Meu querido irmão, o amor de Deus é indiscutível. Ele nos ama, mas nós precisamos amá-lo. Nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos viver para servir ao Deus que tudo deu. Deu o melhor que Ele tinha por nós, pela nossa salvação. Deu o Filho unigênito de Deus. E hoje Ele está perguntando para você: você me ama? Vamos responder não só com palavras, vamos responder com a nossa vida, com as nossas ações, com a nossa entrega diária a Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de domingo, superando expectativas razoáveis. Deus não apenas pergunta: você me ama? Mas Ele ama a cada pessoa e o faz de forma generosa. Ele ama você e a mim com generosidade, muito mais do que imaginamos. Conhecemos esse amor pelo modo como Deus atuou na história do seu povo. Por isso vamos ler agora Êxodo capítulo 33. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 e vamos ler os versos 15 até o verso 22. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Então ele disse: Moisés disse para Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti.
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Queridos, Deus amou Israel mesmo quando Israel falhou, quando Israel adorou o bezerro de ouro, mesmo quando Moisés quebrou as 2 tábuas de pedra, onde estavam escritos os 10 mandamentos, Deus perdoou o seu povo. Deus pediu para que Moisés subisse novamente ao Monte Sinai. E Deus escreveu pela 2ª vez os 10 mandamentos. Fez uma nova aliança com o seu povo. O que essas passagens que nós lemos aqui em Êxodo 33, 15 a 22, o que essas passagens, especialmente o verso 19, revela sobre a vontade e o amor de Deus. O verso 19 diz assim: porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. Deus é misericordioso, Deus tem compaixão. Queridos, Deus tem liberdade para escolher nos amar, escolher ter compaixão de você e de mim. Por isso ele diz: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Tudo parecia perdido pouco depois da surpreendente libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Os israelitas se rebelaram contra o Senhor, adoraram o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, viu o que eles haviam feito e, indignado, lançou ao chão as tábuas dos 10 mandamentos, quebrando-as. Apesar de terem perdido todo o direito aos privilégios e bênçãos da aliança concedida por Deus, com tanta generosidade, Deus, escolheu voluntariamente continuar o relacionamento de aliança com os israelitas, ainda que fossem indignos das bênçãos da aliança. Em Êxodo 33, 19, lemos: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Muitas vezes essas palavras são interpretadas erroneamente, como se Deus escolhesse ser compassivo e misericordioso com alguns e negasse isso a outros de forma arbitrária. Não é isso que Deus falou. Essa não é a forma como Deus atua. Deus não destina alguns para a perdição e outros para a vida eterna. Não é Deus que escolhe quem vai se perder e quem vai se salvar. É cada pessoa que tem o livre-arbítrio é que escolhe ter a vida eterna em Cristo Jesus ou a morte eterna abandonando Jesus. Não é Deus, portanto, que escolhe as pessoas que vão se salvar e as que vão se perder. Deus deu a liberdade de escolha para cada uma das suas criaturas, exatamente para cada pessoa decidir a sua vida. Você vai para o céu? É você que escolhe abraçar a Jesus como Salvador, amá-lo, obedecê-lo. Queridos, o que Deus está dizendo aqui em Êxodo 33, 19, Ele está declarando que, como Criador, Ele tem o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia, em sua compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. Era isso que Ele estava fazendo naquela ocasião com o povo de Israel, ali no deserto, quando eles se rebelaram contra Deus e adoraram o bezerro de ouro. Foi ali que Ele disse: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia e terei compaixão daqueles que eu quero me compadecer. Esse é apenas um exemplo dentre muitos em que Deus demonstra seu amor surpreendente. Deus usou de misericórdia. Deus reescreveu os 10 mandamentos. Deus não desistiu do seu povo. Meu querido irmão, Deus não desiste de você. Não é porque pecamos uma vez, 2, 3, 4 vezes que Deus vai desistir de nós. Deus não desiste de nós. Assim como Ele não desistiu de Israel, que quebrou a sua aliança,
Ele também não desiste de você. Mas Deus usa de misericórdia, Deus perdoa, mas Deus não anula a lei. O fato de Deus ter escrito pela segunda vez os 10 mandamentos é porque a lei não pode ser anulada. Deus não baixa o padrão de conduta, de obediência, continuava sendo o mesmo. Por isso Deus reescreveu os 10 mandamentos. Meu querido irmão, Deus não abaixa o padrão, Deus exige submissão, Deus exige obediência, mas Deus tem misericórdia, Deus perdoa, Deus habilita você e a mim para obedecermos os mandamentos dele. Quando Jesus perguntou para Pedro, você me ama, Pedro? E Pedro respondeu, eu o amo. Jesus sabia da fragilidade de Pedro. Deus também sabe da sua fragilidade, meu irmão. Mesmo quando nós dizemos, eu amo a Jesus, Ele sabe da nossa fragilidade e Ele se compadece de nós. E Ele nos envia o Espírito Santo, que em nós habita, fazendo de mim e de você templos do Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo em você e em mim, não poderemos obedecer, não poderemos amar a Jesus, porque amar a Jesus é obedecer a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo e que você e eu respondamos para Jesus, eu o amo, Jesus. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, amor não correspondido. Um dos exemplos mais marcantes do amor de Deus pela humanidade decaída é encontrado na história de Oséias. Você abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 1 e o verso 2. Leia comigo Oséias, capítulo 1 e o verso 2. Aqui diz, o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Oséias e a sua esposa, infiel, deviam servir como exemplos vivos do amor de Deus por seu povo, apesar da infidelidade, apesar da prostituição espiritual de Israel. Essa é uma história de amor generoso de Deus, concedido a quem não o merece. Apesar da fidelidade de Deus, o povo se rebelou contra ele repetidas vezes. Por isso, as Escrituras descrevem repetidamente o Senhor como um parceiro cheio de amor não correspondido, um amor que foi traído pelo cônjuge. Ele sempre amou seu povo de maneira perfeita e fiel, mas, muitas vezes, eles o desprezaram, escolhendo adorar outros deuses. Isso entristecia Deus, parecendo romper o relacionamento de forma quase irreparável. Mas, como no caso de Israel e como no caso do profeta Oséias, Deus está dizendo para você que Ele não desiste de você. Vamos abrir então em Oséias capítulo 14? Oséias capítulo 14, vamos ler os versos 1 até o verso 4. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras, convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, expulsa toda iniquidade, e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. E o verso 4, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Aqui, Deus está dizendo claramente, verso 4, eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei. Queridos, Deus voluntariamente nos ama, Deus voluntariamente nos perdoa. Após repetidos atos de rebeldia do povo, Deus declarou, eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade. Oséias 14, 4. A expressão amar com generosidade ou de boa vontade é uma tradução da palavra hebraica nedabá, que indica aquilo que é oferecido voluntariamente. Em Oséias e em outras narrativas bíblicas, Deus demonstra comprometimento e compaixão com o seu povo. Embora os israelitas repetidamente tenham se voltado para outros amantes
espirituais, aparentemente rompendo o relacionamento da aliança de maneira irreparável. Mesmo assim, Deus, por sua própria vontade, continuou a conceder-lhes o seu amor. O povo não merecia o amor de Deus. Eles o rejeitaram, perdendo o direito legítimo a esse amor. Ainda assim, o Senhor continuou a amá-los voluntariamente, sem qualquer compulsão moral ou alguma influência externa. Em Oséias capítulo 14 e também em outras passagens, as Escrituras revelam o amor generoso de Deus. Queridos, a história de Oséias com a sua esposa, prostituta, é um exemplo da forma como Deus age com o seu povo. Quando o povo de Deus adultera, é porque ele deu as costas para Deus, deu as costas para Jesus Cristo, que é o noivo, e buscou outros amantes, apaixonando-se por Satanás, fazendo a vontade de Satanás. E Jesus Cristo, traído, ele nos busca, ele nos atrai novamente com o seu amor, ele nos perdoa, ele nos dá segunda chance, terceira chance, quarta chance. Deus é um Deus de muitas chances, Deus é um Deus de muitas oportunidades. Ele insiste em nos salvar, ele não deixa de nos amar, mesmo quando nós estamos pecando contra ele. Ele não deixa de nos amar, ele fica triste pelas nossas decisões, mas ele continua operando na sua vida, na sua mente, através do Espírito Santo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Através do Espírito Santo, ele continua dando para você o arrependimento, atraindo-o para Jesus Cristo, o Salvador nosso. Muitos veem Deus como um juiz severo. Contudo, o livro de Oséias e a história de Oséias com a sua esposa, que era uma prostituta, e Oséias a buscou e a trouxe de volta, e ela o traiu novamente, e ele a buscou novamente, e ele a aceitou de novo. A história de Oséias mostra o Senhor sendo traído pelo seu cônjuge. A ideia do amor não correspondido ajuda você a perceber Deus de um modo diferente. Deus não é um juiz severo. Ele não é um Deus arbitrário, ruim. Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Isso influencia, sim, a minha percepção de Deus, a sua percepção de Deus. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Deus nos ama e ele quer também ser amado. Amor com amor se paga. Que Deus continue derramando o amor divino nos nossos corações. E este amor seja correspondido por você e por mim, meu querido irmão, porque o amor, somente com amor se paga. Aleluia! Na parte de terça-feira, o amor concedido livremente. Deus não apenas continuou a conceder o seu amor a Israel de modo generoso, de modo voluntário, apesar das rebeliões do povo, mas faz o mesmo conosco, embora sejamos pecadores. Não merecemos o amor de Deus e jamais poderemos conquistar o amor de Deus. Ele nos ama livremente. Nós lemos em Apocalipse capítulo 4, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 4, vamos ver o verso 11. O verso 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o amor, toda a reverência, toda a adoração. Deus criou o mundo por sua vontade. E por causa disso ele é digno de toda glória, toda honra e poder. Meu querido irmão, nós fomos criados como família humana com propósito. A criação da família humana tem um propósito diferente da criação de todos os outros mundos que foram criados por Deus. O planeta Terra é o único que foi criado logo após a expulsão de Satanás do céu. Logo após a rebelião de Satanás no céu. Portanto, meu querido irmão, quando Deus criou a família humana, criou Adão e Eva, Deus tinha um propósito santo e sagrado. Porque quando por ocasião da rebelião no céu,
como diz em Apocalipse 12, verso 7, que houve guerra no céu e Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Nessa ocasião em que eles foram expulsos do céu, queridos, o problema do pecado não foi resolvido. 1/3 dos anjos, liderados por Satanás, foram expulsos do céu. Agora, aparentemente, tudo estava resolvido, mas não estava. A dúvida na mente daqueles 2/3 de anjos que permaneceram leais a Deus. Dúvidas quanto ao verdadeiro caráter de Satanás. Porque Satanás lançou acusações contra Deus e ele foi expulso do céu. Mas somente depois do pecado de Adão e Eva, depois de 4.000 anos de pecado na terra, é que o caráter de Deus foi revelado como um caráter de misericórdia e de amor. Foi somente na cruz do Calvário, quando Jesus ali morreu, que os anjos no céu, os 2/3 de anjos leais a Deus, entenderam o verdadeiro caráter de Satanás e o verdadeiro caráter de Deus. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, revelou o caráter de amor e de misericórdia do Deus Pai. E esmagou a cabeça da serpente, derrotando Satanás para todo sempre. Satanás foi derrotado quando Jesus Cristo não pecou e morreu pelos nossos pecados, sendo o inocente morrendo pelos pecadores. Isto mostrou diante do mundo e do universo o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o amor concedido livremente, porque Jesus não foi obrigado a morrer por você. Ele tomou uma decisão voluntária de morrer por você. Abra sua Bíblia agora e vamos ler em João, capítulo 17 e o verso 24. Evangelho de João, capítulo 17 e o verso 24. Leia comigo. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O amor entre o Pai e o Filho existia antes da criação do mundo. Deus criou este mundo por sua própria vontade, como um ato do seu amor generoso, e também continua a amar voluntariamente os seres humanos, mesmo depois da queda da humanidade no Éden, e mesmo depois que todos pecaram individualmente, Deus continua nos amando. A família humana, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A família humana pecadora é uma evidência, é uma mostra diante do mundo e do universo todo do amor de Deus. O amor de Deus sempre existiu, antes da criação. Existia antes da rebelião de Satanás no céu. O amor de Deus existia antes do pecado de Adão e Eva. Deus é amor. Deus é amor sempre, desde a eternidade. Mas este amor está sendo evidenciado, revelado diante do universo através da história da família humana, através da encarnação de Jesus Cristo, do Deus que se tornou carne, se tornou um de nós, unindo-se à família humana por laços eternos. Queridos, a revelação do amor de Deus através da encarnação, morte de Jesus Cristo, a revelação do amor de Deus na família humana, porque em Jesus Cristo nós somos feitos filhos e filhas de Deus, e Deus perdoa os nossos pecados. O universo inteiro está nos assistindo. Por isso Paulo diz que nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos. Isto está em 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. O universo todo, criado por Deus, está nos assistindo, está vendo quem é Deus, a revelação do amor de Deus na vida de Jesus e a revelação do amor de Deus na misericórdia para com você, no perdão que Ele nos oferece, das chances e oportunidades que Ele nos dá. Deus não desiste de nós, Ele nos concede o seu amor livremente. Aleluia!
na parte de quarta-feira. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus não apenas ama as pessoas por sua própria vontade, mas também as convida a corresponder a esse amor. Ele nos dá a capacidade de escolher se aceitaremos ou rejeitaremos seu amor. Isso fica claro na parábola que Jesus contou sobre o banquete de casamento. Vamos meditar nesta parábola. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, vamos ver os versos 1 até o verso 14. Leia comigo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, ou seja, para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Meu querido irmão, você percebe nesta parábola, uma parábola que é uma revelação muito clara do que aconteceu com o povo judeu. O rei desta parábola é Deus o Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta terra. Deus o Pai preparou as bodas do seu Filho, as bodas do casamento do seu Filho, e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas. Mas os primeiros convidados recusaram o convite, e Deus então mandou outro convite. Mas, pela segunda vez, o convite também foi rejeitado, porque cada um do povo judeu, eles estavam ocupados com os seus negócios, com o seu campo, com seus próprios interesses, e não deram a mínima para o convite que estava sendo feito por Deus. E os outros, ainda apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Você se lembra muito bem da forma como o povo de Israel rejeitou os convites que Deus enviou repetidamente, chamando-os para a salvação. E finalmente mataram o próprio Filho de Deus. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Esta é uma referência daquilo que aconteceria e que aconteceu no ano 70, quando os exércitos romanos destruíram Jerusalém e incendiaram o templo. Meu querido irmão, esta parábola se cumpriu literalmente na história do povo de Israel, que rejeitou a Jesus e eles foram rejeitados como nação. Israel não foi rejeitado como indivíduos, porque hoje, se um judeu abraça Jesus como Salvador, ele pode ser salvo e será salvo como todos os gentios são salvos, abraçando a Jesus como Salvador. Mas Israel foi rejeitado como nação, quando eles rejeitaram o Messias. E o verso 8, então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os primeiros convidados? O povo de Israel. E o verso 9, e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Agora vem o convite para os gentios, para as nações de gentios. E os servos, verso 10, e os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestidos de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos aceitaram o convite. Não é que Deus discriminou alguém,
mas a pessoa tinha que aceitar o convite para as bodas e ele tinha que vestir a veste nupcial provida pelo próprio Deus. Queridos, para entrarmos no céu, nós temos que estar vestidos de vestiduras brancas, de linho fino, puro e resplandecente, que representa a justiça de Cristo que nos veste, que nos cobre. A nudez causada pelo pecado só pode ser coberta pela vestimenta da justiça de Jesus Cristo, comparada na Bíblia como vestimentas de linho fino, puro e resplandecente. Ninguém poderá entrar no céu sem a veste nupcial. Deus convida, Deus chama, Deus providencia a roupa que deveremos vestir, a roupa da justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas Deus não desiste. Mesmo quando os primeiros convidados rejeitaram o convite, Deus não desistiu. Eles não estragaram a festa de Deus. A festa nupcial, como diz aqui na parábola, ela não fracassou, porque Deus estendeu o convite da salvação a todas as nações estrangeiras. Hoje a salvação, o convite, o chamado de Deus está se estendendo a todas as nações. Mas todo aquele que quiser entrar na festa nupcial terá que se vestir com as vestimentas da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chama a todos, Deus perdoa a todos, mas Deus exige a vestimenta nupcial, a justiça de Jesus Cristo. Deus chama, Deus convida todos para a festa do casamento, judeus e gentios. No entanto, cada um de nós pode recusar o seu amor. A liberdade é essencial para o amor. Deus nunca irá impor o seu amor. Infelizmente, podemos rejeitar o relacionamento de amor com Deus. Para os que amam a Deus, Ele preparou coisas maravilhosas, mais do que imaginamos. Tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente ao amor de Deus. Você, meu querido irmão, você aceitou o convite de casamento e está usando as vestes nupciais? Você abraçou a Jesus Cristo quando? Há 2 anos, há 10 anos atrás? Ou você aceitou a Jesus Cristo hoje? Porque todos os dias eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. Todos os dias eu tenho que pedir a Jesus que me vista com as vestes da justiça dele. São as vestes da justiça de Cristo que cobre a nudez em mim, a minha nudez causada pelo pecado. Jesus Cristo continua chamando. Jesus Cristo continua provendo e oferecendo sua veste nupcial. E você e eu, vestidos com a justiça de Cristo, teremos entrada nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Na parte de quinta-feira, crucificado por nós. Deus convida todos para um relacionamento com Ele, mas apenas os que aceitam livremente o convite desfrutam os resultados eternos. Como vemos na parábola do banquete de casamento, muitos a quem o rei chamou não quiseram vir. Então, pouco antes da crucifixão, Cristo lamentou, declarando que queria reunir os seus filhos, mas eles não quiseram. Jesus chorou sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos, assim como a galinha junta os seus pintainhos? Jesus Cristo chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém recusou o convite para a salvação. Cristo foi à cruz por eles, e Cristo foi à cruz por você e por mim. Que amor incrível é esse! Que Deus é esse! Embora a pena para o pecado seja a morte, Jesus pagou o preço e abriu o caminho para restaurar o relacionamento entre o céu e a terra. Vamos ler agora João capítulo 10 e o verso 17 e 18. Leia comigo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Este verso está dizendo que Jesus deu voluntariamente a sua vida. Ele não foi forçado a morrer por você. Ele morreu por você voluntariamente.
Quando Jesus Cristo, por 3 vezes, lá no jardim do Getsemane, orou ao Pai, se possível, passe de mim este cálice. A natureza humana de Jesus tremia em face da morte, em face do sofrimento. Mas ele sempre dizia, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele colocou a vontade do Pai acima da sua própria vontade. Ele escolheu morrer por você. Por isso ele disse, por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ele entregou a sua vida para tornar a tomá-la. Jesus Cristo tinha vida em si mesmo. Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus. Ele viveu como homem na terra. Ele ocultou a sua divindade na roupagem humana e viveu como homem. Literalmente ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele viveu como homem, como exemplo de um ser humano que deve viver na dependência do Pai. E o capítulo 10 e o verso 18 diz, ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida. Por quê? O sacrifício de Jesus foi voluntário. Se ele quisesse descer da cruz e voltar para o céu, ele poderia ter descido da cruz e voltado para o céu, porque ele nunca pecou. Ele escolheu assumir os nossos pecados na cruz do Calvário. Ninguém tira a minha vida, mas eu de mim mesmo a dou, voluntariamente. Por isso o amor de Deus é voluntário, é generoso, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus Cristo deu a sua vida e tomou a sua vida de volta na ressurreição, porque quando Jesus saiu do túmulo, ele saiu do túmulo vitorioso, glorificado, pela vida que em si mesmo havia. Como pode ser isso? Saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Queridos, a natureza de Jesus era divina e humana. Morreu a natureza humana de Jesus Cristo. A natureza divina não morreu, não minguou, não diminuiu. Portanto, Jesus Cristo saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia, cumprindo o que ele disse, eu dou a minha vida e torno a tomá-la, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aleluia! Jesus Cristo tem vida em si mesmo, e porque ele tem vida em si mesmo, ele pode dar vida a todos os que o abraçam como Salvador. Essa disposição voluntária de morrer por você e por mim, ela foi declarada também por Paulo no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 2 e o verso 20. Leia comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que lindas palavras do apóstolo Paulo, que mostram que a vida do cristão deve ser escondida em Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, voluntariamente. Aqui temos novamente a mesma afirmação, que Jesus Cristo nos amou e se entregou. Ninguém o forçou, mas ele se entregou a si mesmo por mim e por você. Um sacrifício voluntário. Cristo a ofereceu voluntariamente, segundo o plano de redenção estabelecido no céu, antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo da criação do mundo, foi feito o plano da salvação. Porque Deus sabia, desde o princípio, da rebelião de Lúcifer, da rebelião de Satanás. O plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo, o Pai e o Filho, sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Desde o princípio, antes mesmo da guerra que houve no céu, de Apocalipse capítulo 12, verso 7, antes mesmo desta guerra,
Deus já sabia do que existia no coração de Lúcifer. O plano da salvação foi feito antes de Deus criar a terra, antes de Deus criar Adão e Eva. Porque Deus, que conhece o fim desde o princípio, sabia que Adão e Eva iriam cair. E você pode estar se perguntando, se Deus já sabia que Adão e Eva iriam cair, por que os criou? Você e eu, a família humana, fomos criados com propósito. Criados com propósito. Diferentemente de todos os outros mundos que foram criados por Deus. Todos os outros mundos criados por Deus foram criados antes da rebelião de Satanás no céu. Todos os mundos que foram criados antes do pecado no céu. Após o pecado de Lúcifer e expulsão dele do céu, Deus criou a família humana. Deus criou um lar para o seu filho. Deus criou um corpo para o seu filho. Por isso Paulo em Hebreus diz, corpo me preparaste. Sacrifício não quisestes, mas corpo me preparaste. Jesus Cristo, ao criar Adão, ao olhar para aquele corpo que estava sendo formado, conforme diz em Gênesis capítulo 2, verso 7. Jesus Cristo olhando para aquele corpo, ele estava vendo ali o seu próprio corpo, porque ele assumiria o corpo humano na encarnação. 4.000 anos de pecado e Jesus Cristo, vindo à plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para remir os que estavam condenados. Por isso, Deus falou através da sua serva, Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 11, aqui diz, desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado. Fica claro isso. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu o surgimento do pecado e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, quando nós lemos o livro Filhos e Filhas de Deus, esse livro foi escrito em forma de meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus. Aqui na primeira página, em janeiro, 1º de janeiro, diz assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Todo o céu tomou profundo e jubiloso interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos eram uma nova e distinta ordem. Percebam, os seres humanos, eles eram uma nova e distinta ordem na criação de Deus. Foram criados à imagem de Deus e o desígnio do Criador era que povoassem a terra. Deus criou o homem, um ser superior. Unicamente ele foi criado à imagem de Deus. Diferentemente de todos os outros planetas e mundos criados por Deus, nós fomos criados com propósito. Deus criou o homem um ser superior. Unicamente ele, ou seja, o ser humano, foi formado à imagem de Deus e é capaz de participar da natureza divina. Você e eu não somos somente salvos, perdoados, nós somos feitos participantes da natureza divina. Algo diferente na criação de Deus. Criados com propósito sagrado, criados com propósito santo, de mostrar em nossa vida que Deus é amor, que a lei de Deus é santa, justa e boa. É em mim, é em você e é através de Jesus Cristo que o universo todo está conhecendo a lei de Deus, o caráter de Deus. A lei de Deus é uma revelação do seu caráter. E porque a lei de Deus é santa, justa e boa, é uma revelação plena do caráter de Deus, que também é santo, justo e bom. Deus criou o homem, um ser superior, unicamente ele foi formado à imagem de Deus e unicamente ele é capaz de participar da natureza divina, de cooperar com seu Criador e executar-lhe os planos.
Filhos e Filhas de Deus, página 7. Meu querido irmão, o propósito divino é amar, generosamente e voluntariamente amar. E através deste amor generoso e voluntário, revelado na sua vida, na minha vida, e na doação que Deus o Pai fez do seu Filho ao mundo, através desta doação de amor, o mundo inteiro, tanto os anjos no céu como todos os mundos criados por Deus, estão entendendo o verdadeiro caráter de amor do Pai, o verdadeiro caráter de misericórdia de Deus. Por isso, Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, porque você e eu, nós, fomos feitos espetáculos ao mundo, ao universo, aos anjos e aos homens. Deus está olhando para você hoje e Deus está perguntando para você, você me ama? Você me ama? E a nossa resposta deve ser uma resposta de amor voluntário. Deus nos ama voluntariamente, nós amamos a Deus voluntariamente também, porque amor com amor se paga. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo amor precioso revelado na cruz do Calvário. Bendito seja Deus, que nos escolheu, a nós, família humana, criados à imagem e semelhança de Deus, escolheu nos fazer uma evidência e uma mostra diante do universo do que é o amor de Deus. Bendito seja o Senhor pelo privilégio de sermos filhos e filhas de Deus, remidos pelo sangue de Jesus Cristo e habilitados pelo poder do Espírito Santo a vivermos como filhos de Deus. Que se cumpra, Pai querido, em nós o teu santo propósito e que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo e que por nosso intermédio fique revelado diante do mundo e do universo que o Senhor é santo, justo e bom. Aleluia! Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.